Pronto. Então, como eu disse ontem, como eu disse ontem, ele abriu embaixo. Se ele abrir embaixo, né, e o dia anterior abrir aberto acima, a tendência é que ele vá, mesmo que ele fosse descer, fosse testar, pelo menos aqui, rompeu, vai lá em cima. E é o que aconteceu, né? Ele abriu aqui embaixo, rompeu, rompeu a abertura do dia, vai buscar 50%, rompeu, vai buscar lá em cima. Foi. Então, o mercado é volatilidade. Volatilidade e a volatilidade do período. O que ele está fazendo aqui agora? Então, ele abriu. Olha que interessante. É como se ele no zigue-zague aqui, ó, fosse, voltasse, 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 fosse. Eu tenho um topo duplo aqui, tá vendo aqui, ó? Vocês estão percebendo isso aqui? Então, o que que pode acontecer hoje, tá? O que que pode? E o que que, de acordo com o que acontecer, a gente... Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. De acordo com o que acontecer aqui, quais são as providências que a gente pode tomar? Mas vamos lá. Caso ele abra sem gap abaixo, não rompa o milímetro para cima, não tem nem conversa. Topo duplo. Máximo aqui de região. A gente teve aqui, né? Isso aqui considera abaixo? Considero, mas a gente teve essa abaixo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias de alta, sendo 2 dias com topo duplo. Então, o terceiro dia pode ser um dia que ele recue. Lembra que eu falei ontem que o mercado ele se faz em 3, 5, 8. Podem pegar qualquer tempo gráfico que vocês quiserem. Vocês vão ver 3 velas, 5 velas ou 8 velas. 3 pernas, 5 pernas ou 8 pernas. 3 ciclos, 5 ciclos, 8 ciclos. O 3 e 5 é o mais reincidente. Cada 3 velas um pullback, cada 3 pernas um pullback. Entre 3 e 5. 5 é o intermediário e 8 é quando ele está na tendência muito forte. Tá? Mas em média entre 3 e 5. Então ele está nessa média aqui. Pode ter mais 2 dias, pode ter até chegar até 10 se for muito forte, mas não creio que seja esse o caso, ainda mais em volatilidade diária. Então, o que ele pode fazer abrindo sem gap aqui, não rompendo, o topo já é venda direta, não tem conversa. É vender e pronto, passar o dia vendido. Só isso, tá? Mas e se ele abrir com gap de alta? Se ele abrir com gap de alta e continuar subindo, vai com Deus. Se ele abrir, subir, voltar para retestar e não romper o próprio ponto de abertura, a gente compra. Nesse caso, a gente espera ele voltar para retestar, tá? Se ele abrir sem gap, mas já abrir rompendo, também. Abrir, deixa ele romper, deixa ele voltar, ele sempre vai fazer o pullback para retestar, a gente compra de volta, tá? Se ele abrir com gap de baixo, se ele abrir com gap de baixo acima de 50%, deixa ele subir. Se ele não subir tudo, ou seja, se ele ficar abaixo de 75%, voltar no 50% e não romper, compra no 50% com alvo lá em cima. Mas se ele subir tudo, deixa ele chegar lá em cima. Se ele não romper o topo, a gente vende, tá? E se ele abrir perdendo o fundo aqui, deixa ele chegar ao fundo. Não faz nada. Então, são as possibilidades aqui, o que ele pode fazer de acordo com o que ele fizer, quais são quais são as nossas opções aqui de negociação, de acordo com cada ponto de abertura. No caso do dólar, ele está saindo do ponto aqui de fundo, né? Mas ainda nesse range aqui, ó. Tá vendo? Ó? Esse range aqui, ó. Esse range de liquidez aqui, ó. Aí ele foi, saiu, voltou para ele, ó. Tá vendo? E tá no topo dele. Então, ontem índice e dólar subiram. Pode acontecer dos dois descerem? Pode, sem problema, mas como o dólar está saindo aqui desse range, o que pode acontecer? Ele abrir com um gapzinho de alta aqui, ó, não romper o fundo, e aí compra direto, não tem problema algum. 0,60 é a volatilidade do dólar, mas
Em se tratando do dólar, com esse gap de alta aqui, geralmente no diário, a menos que lá na pandemia, tá? Isso é uma característica, galera. Geralmente em gap de alta, quando ele tem um gap de alta, como teve ontem, e, e ele permaneceu e ele, né, respeitou esse gap de alta, tá aqui, ó, anteontem fechou aqui, ontem abriu aqui, o máximo que ele testou foi a abertura de anteontem, hoje ele já pode abrir, inclusive, com gap de baixa, tá? Então, se ele abrir com gap de baixa, fechar o gap e não romper, a gente vende. Se ele abrir com gap de baixa já caindo, venda direta também. Não tem conversa. Alvo no fundo, alvo no fechamento na abertura de anteontem ou até no fechamento de anteontem. Pode ser um dia de grande queda e ele voltar para esse fundo. Não creio que seja esse, né? Vai ver que é o fundo, porque seria uma esticada, né, grande que vem além da volatilidade normal dele. Mas não tem problema do período, né? Mas pode ter esse dia, como houve esse dia aqui, tá? Pode ser um ajuste de volatilidade, ele pode descer todinho aqui, ou subir e buscar esse topo aqui, tá? Mas, de qualquer forma, então, a cada período, a cada possibilidade aqui de abertura, o que eu vou fazer? Então, aqui foi o fechamento. Abriu acima, não rompeu o milímetro, compra direto. Abriu abaixo, não rompeu o milímetro, venda direto. Aí eu estou falando se ele fosse em gap. A mesma coisa do índice. Abriu com 50% de gap, não rompeu 50%, vai subir. Se ele ficar abaixo de 70%, voltar no 50%, não romper, a gente compra os 50% com algo no topo. Se ele for lá em cima, não romper, a gente espera ele voltar, retesta e vende com alvo no 50% ou o fundo. Abriu abaixo de 50%, espera ele ir ao fundo, chegou ao fundo, não rompeu, bateu, quebrou a estrutura, voltou para retestar, a gente compra e com alvo do topo. Mas somente isso, não tem mais o que fazer. É, é basicamente o que a gente faz. Qualquer coisa diferente disso, a gente sempre vai guardar. Eu falo todo dia, e o livro o meu outro livro que eu fiz ontem, que eu enviei a vocês aí, tá? Por um valor simbólico, o que eu mostro? Eu falo sobre a volatilidade. Na verdade, todos os meus livros eu falo sobre volatilidade. Todos os 3 livros que são cursos, eu falo sobre volatilidade. Mas especificamente no segundo livro, que é o que os outros não enxergam, né? E o de ontem, que é a ilusão do controle, que eu falo sobre stop, e hoje eu vou continuar falando sobre stop e entradas, vamos forçar essa, né? Vamos ser redundantes para que todo mundo fique fera. Qual que é o detalhe do negócio? A volatilidade, o mercado sempre vai seguir a volatilidade do período. Só que não adianta só marcar topo, fundo, né, máximo e mínimo, abertura e fechamento, porque, por exemplo, já que é a volatilidade é o que ele fez ontem, e é exatamente o que eu escrevi no livro. Eu escrevi o livro anteontem, eu escrevi o livro, mas anteontem falou sobre isso, e ontem ele fez exatamente o que eu falo no livro. O que é? Por exemplo, se eu fosse olhar, aqui era máxima, aqui era mínima, aqui era máxima de anteontem. Então, se ele respeitasse, se ele ficasse aqui abaixo, ele buscaria aqui o fundo, se não 100% disso. Foi o que ele fez. Correto? Foi o que ele fez. É porque muitas vezes as pessoas marcam só a máxima mínima do dia, aí acho que é o seguinte, ele vai respeitar aqui eu tenho que vender, aqui embaixo eu tenho que comprar, aqui eu tenho que vender, aqui embaixo eu tenho que comprar. Só que é o seguinte, se ele abrir com gap de baixo aqui e romper para o topo, eu vou contar o quê? Eu vou contar daqui de baixo até aonde ele chegar, né? Que não vai ser 100% daqui exatamente igual, porque se aqui é 0,60 e ele abriu com 0,20 de queda, ele vai andar só 0,40 a partir do rompimento do topo aqui, entendeu? E principalmente, ele vai andar mais 0,40, ele vai romper, ele não vai respeitar esse topo aqui. Então, deixar não, suporte e resistência,
Não é um ponto de entrada cego. Suporte, resistência e stop loss, tá? São pontos aonde existem, tá? Resistência do preço ou suporte do preço através de absorção. O que faz o suporte e a resistência são as absorções. Entenderam ou não entenderam? Suporte e resistência, stop loss não é uma linha imaginária, não é uma máxima, uma mínima máxima, uma abertura, um fechamento, 50% de nada. Esses pontos são pontos de volatilidade, porém, contudo, repito, você tem uma máxima aqui, você tem uma mínima aqui, perdão, uma máxima aqui, e o mercado com 50% de gap e desce, você acha que ele vai parar aqui nesse fundo? Pode até ser. Pode ser que ele pare 50%, volte e vá lá no topo. Mas e se ele passar direto? Ele vai andar mais 50%. Então aqui não é. Então eu não posso ter algo, ponto cego. Eu chamo de ponto cego. Por que ponto cego? Porque a galera tem isso cegamente. Isso não pode. Ó, ele tá abrindo acima, tá vendo? Ó? Tá abrindo acima, tá vendo? Aqui acima desse topo, quase na região de fechamento. Pode ser já vendo direto o dólar. Vamos ver aqui, ó. Vou colocar já no 5R, no meu zonas aqui, já vai ser uma venda direta, tá? Olha aqui, ó. Superdom. Olha lá, ó. 27 está igual, mas aqui o que eu tenho abaixo? Eu tenho folga abaixo e não tenho folga acima. Então, 27, 62, 27,80, 27,88. Vamos ver aqui, tá? Se eu tenho pressão maior compradora aqui logo na entrada, mas eu tenho mais ancoragem vendedora, significa que ele vai abrir possivelmente caindo, tá? Mas vamos ver na hora que abrir aqui. Tá? Por enquanto está igual agora, nada a declarar. Mas está abrindo um gapzinho de baixo. Ou seja, abriu com gap de baixo. Aqui. Não rompeu o topo, voltou a perder a própria abertura, venda direto. Não tem nem conversa. Tá? E o índice abrindo com gap de baixa também. Tô olhando o índice aqui, pô. Vamos ver o dólar aqui. Dólar lá, 3,2. O dólar já vai abrir vendido, tá? 3,2. Aí, ó. Abriu abaixo. Olha lá. O que eu falei com vocês? Baixo, perderam, tá vendo? Está no momento de liquidez. Fez mais agressão vendedora. Bastante ancoragem compradora, mas é uma ponte de liquidez. Ele já abriu aqui com liquidez, tá vendo? Por isso que ele está segurando mais vendido. Tá vendo? Some things I can do. Vendido, viu? O que eu falei? Pegaram aí? Ou não pegaram? Não peguei não, Ricardo. Celular aqui. Deu gap, eu não fui, não. Achei que não poderia. Ele ficou perto dos 50%, né? Mas quando eu falo que é vendido, é Pode porque ir, né? pode com Deus. É rápido, a entrada é rápida, a entrada é linda. Tá? Quem não pegou, agora espera. Uhum. Tá? Era pegar e proteger aí, pagou aí já 7 pontinhos aí na entrada aí. Aí agora é o seguinte, é o que eu falei. Chegou lá em cima, não rompeu, vocês vendem, pode vender, tá? Ou foi lá em cima, voltou a perder o fundo, vende, não tem problema. Tá vendido, tá? Dólar vendido, alvo. Esse fundinho aqui é um alvo de liquidez, tá vendo? Porque houve esse disparo aqui ontem, a partir dele. Mas perdeu ele aqui, ó, vai buscar o fundo aqui, tá? Tá vendido aí, tá? Repetindo, stop.
Stop. Não é uma linha. O stop é uma região de absorção do preço. Está vendido. Quem está vendido aí? Quem vendeu quando ele retestou lá? Vendido aí, André? Todo mundo vendido? Sim. Vendi aí, cara. Não vendi, não. Tá ok. Está vendido aí, continua vendido, tá? Pode permanecer vendido. O índice está neutro, abriu neutro. Dólar só fica vendido. Quem está vendido aí só protege e larga para lá. O do índice se rege aqui agora. Tá? É fácil, né? É fácil, não é? Aprendendo com você está se tornando. Ali, ó. Olha a vendida do dólar, quantos pontos você pagou? 8 pontos e meio. Índice não tem o que fazer ainda não, tá? O dólar está no fundo do range aqui, é daqui para baixo. Ficou acima, ele vai lá em cima, tá? É daí para baixo. Vamos fazer de hoje uma aula, né? Apesar que vocês já pegaram essa venda no dólar, né? A maioria de vocês, outros não. Nós vamos fazer isso aqui uma aula, se vocês quiserem, se o índice ficar acima do topo aqui, ele está no topo, ainda está respeitando o topo, então toma cuidado, que ele pode voltar aqui, tá? Por isso que eu falei para não fazer nada no índice, tá bom? Mas está tentando bastante compra aí. Se ele voltar aqui e não romper e ficar acima, vocês podem comprar o índice. Tá? Um scalpzinho aí, né? Voltou, ó, tá voltando. Voltou, não rompeu aqui, pode comprar, ele vai lá em cima. Vai embora, tá? Não precisa ter medo de comprar. O que que acontece, galera? O dólar continua vendido, chega no alvo. Tá? O alvo é esse range aqui, tá na região dos 5,422. Amor, presta o Floratila primeiro, por favor. Pode ser, por favor, pode ser. Vou tomar um Floratila primeiro. Tá? Olha aí, ó. Dólar chegando no alvo, perdeu isso aqui, chão, fechamento de gap, pode ficar o dia inteiro vendido no dólar, por minha conta. Tá? Pode ficar o dia inteiro. Perdeu aí, pode ficar o dia inteiro. Mas ele tem que perder esse range aqui. Esse range é o divisor de águas. Por que divisor de águas? Ontem, a partir desse range, o que a gente teve? Compra, não foi? A primeira compra do dia que vocês fizeram, não foi? A primeira compra aqui. Lembram? Sim, foi compra. Então, nós fizemos a primeira compra aqui. Lembra que eu falei, pode comprar. Depois de outra compra aqui. Depois de outra compra aqui. E aí encerramos a sala. Porque não tinha mais o que fazer, está todo mundo rico já. É. Olha o que eu falei, ó. Bateu no range, ó. Não rompeu? Vocês estão fora, tá vendo? Olha lá, onde é que deu a compra? Onde é que foi o disparo de compra? O que está fazendo? Gente, é suporte e resistência. Isso é suporte e resistência. Vocês estão entendendo? Positivo. Por que ali é suporte ou resistência? Porque ali é onde foi a zona de maior compra no dia de ontem, de disparo do preço. A partir dali o preço disparou. Então era normal que ele chegasse ali e tivesse também defesa do preço. Obviamente eu não posso ter isso cegamente, mas se respeitou ontem, pode respeitar hoje, mas o que vai me corroborar que hoje seria uma zona de respeito? Ela chegar lá e ele não passar direto, entendeu? Chegar lá e Sim. voltar imediatamente, começar a ter absorção. Isso é zona de suporte. Ou seja, Aí ou vai. seja, pode Não, falar, pode falar. pode falar.
Aí ele vai, essa zona aí vai ficar o dia inteiro como um suporte. Se ele romper ali para cima, sim. Se ele fechar como uma vela de reversão, sim. Aí essa zona a gente já sabe que é a zona de suporte natural do preço. Então, o que é uma zona de suporte e resistência? É uma zona de absorção. E a zona de absorção, que é a zona de suporte e resistência, pode vender índice, galera. Zona de suporte e resistência, que é a zona de absorção, é uma zona onde tem que defesa do preço. A agressão é que move o mercado. A agressão, ancoragem e renovação. Mas o que vira o mercado Nossa Senhora, gaguejei aqui agora. Mas o que vira o mercado é a absorção. Olha lá o que aconteceu. Então, olha que interessante. Se eu sei, se ontem lá, quem vendeu o índice? Quem vendeu o índice? Falei que podia vender. Eu Já vendi. tá pagando 150 pontos aí já. Tá? Então, o índice pode ficar vendido, só protege, já está pagando 150, ela vai pagar 200 pontos agora aí já. Já vai para 200 pontos. Alto do índice, 152,580. Que eu falei assim, ó, se ele romper esse range aqui, ele podia ficar por minha conta vendido o resto do dia. Se não rompeu, você fica esperto. Por quê? Protege o índice aí, galera. Tô Tá? eu aqui. Então, 100 pontos. parabéns, 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 parabéns. Tá? Quem não foi tirado do índice aí, nesse micro pullback, ele deve continuar descendo. Então, o que você tem que perceber? Se ele veio aqui agora, desceu, veio aqui agora, voltou. Se ele voltar a ficar acima e voltar, ele corroborou aqui essa zona como zona de absorção. Então, aqui é o suporte, até então aqui é o suporte. Então, se eu comprar nessa zona, qual é a zona que eu tenho que colocar no stop? Abaixo dela, porque se ele furar ela, o que ele vai fazer? É lá embaixo. E se ele furar ela, vale a pena ficar? Por que Não. não vale? Porque ele vai embora. Então não faz sentido nenhum segurar esse stop. Correto? Por isso que stop é curto. Não existe stop longo. Entenderam ou não entenderam? Sim. Então, quer dizer, aqui agora eu compro dólar. Eu compro. E qual que é o meu alvo? Meu alvo é o próprio topo, aqui, ou aqui, no mínimo aqui, 50%. Meu stop é aqui, e meu stop técnico é aqui, por quê? Se ele passar disso aqui, acabou. Entenderam ou não entenderam? Uhum. Compreenderam todos? E por que aqui é stop? Porque aqui é uma zona de absorção. Ok? Ele absorveu o preço. Olha, ontem, os locais da venda da compra aqui, ó. Aí, ó. Foi compra aqui, que eu falei com vocês. Compramos aqui, compramos aqui, compramos aqui. E acabou o dia. Não teve mais o que fazer. Foi aqui e foi aqui. 3 compras, sendo a última pagando 8 pontos líquidos. E depois do almoço ele ainda deu essa compra no mesmíssimo local. Né? Então é isso que eu falo para vocês. É isso que eu falo. É esse o sentimento, é esse o comportamento, é esse o entendimento que vocês têm que ter. Eu sei que aqui é uma zona de suporte, porque houve absorção aqui. Então, se ele voltar aqui e não romper, principalmente ficar mais alto, ficar acima, é compra sem dó e alvo lá em cima por quê? Eu sei que ele. Pronto. Só isso. O índice voltou para o topo. Tá? Deu lá os 200 pontos, voltou. Agora, se ele ficar abaixo de novo, sapeca a venda de novo. Sem dó. O dólar está vindo retestar. É esse comportamento que o índice está fazendo aqui. Ó. Olha o que o índice fez. Deu a venda. Correto? Deu a venda aqui. Desceu. Voltou. Está mais baixo. Ficou abaixo. Onde é que deu a venda? Não foi aqui? Não foi? Não foi? Foi. Por quê? Ele subiu, chegou aqui, houve o quê? Absorção. A absorção era mais forte que a agressão. Aqui, absorveu de novo e perdeu. Fechou aqui, absorveu, perdeu. Venda. Desceu. Aí aqui ele começou a absorver. Ou você zera aqui, ou você zera aqui. Pronto, acabou. Agora ele veio. Ele veio mais baixo. Está fazendo o quê? Absorvendo de novo. Se ele abrir aqui abaixo, o que é? Continuação. Venda de novo. Olha lá. Acabei de falar. Acabei de falar.
Então, vocês estão entendendo o metajogo aqui, da entrada? Ou não estão entendendo? Sim. Sim. Olha lá. Olha aí. Oi, tá vendo? Vai de novo, tá indo. Quem pegou essa venda? Eu. Pronto. Só protege aí e foda-se pro resto. Aí eu sei que aqui, inicialmente é o alvo, porque aqui houve absorção. Aí ele precisa romper isso aqui, porque se ele não romper isso aqui, ele volta tudo lá. Agora, se ele romper, próximo alvo aqui ou aqui, ó, que é onde também houve absorção. E aí? Estão entendendo o que eu estou falando ou não estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Ou Stop, loss, suporte e resistência não são regiões de máxima, mínima, pode até ser se tiver volatilidade igual, se ele abrir igual. Ou seja, o que é abrir igual? Abrir no mesmo ponto de abertura, de fechamento do dia anterior, no mesmo ponto de máxima, mínimo do dia anterior. Aí vai andar bonitinho. Né? E ficar dentro da vela anterior, do dia anterior. Mas se ele rompeu, ele vai buscar 100% dessa volatilidade. Então é para cima ou para baixo. Ah lá. Continue vendido, protegido do índice. Tranquilo. Só deixa o pau quebrar. Aí a gente sabe que é uma região de absorção de preço. O cara que é scalper, por exemplo, chegou aqui e já zerou a operação dele. Por quê? Ele vendeu aqui, ele sai aqui, porque ele sabe que aqui, se aqui não passou direto, vai voltar 100%. E o cara que não é scalper? O cara que não é scalper, no mínimo ele vai garantir isso aqui, ó. No mínimo. E aí, porque se romper, ele continua. Se não romper, aqui ele sai. E se voltar, ficar mais baixo, perder de novo, ele vai vender de novo. É só isso que ele vai fazer. Sabe qual que é a grande sacada disso aqui? Você sabe, galera? Sabe quando é que você vira a chave disso aqui? Sabe? Não. Quando você entende isso, que stop, loss, suporte e resistência é uma zona de absorção. Então ele vai se formando durante o dia, cada dia numa zona. Pode ser a zona do dia anterior, do mês anterior, da semana anterior, por conta da volatilidade máxima, mas e no intraday, principalmente, se ele abrir com gap de alta, com gap de baixo, ele vai fazer novas zonas. Mas acaba se repetindo com outras anteriores, intermediárias também, porque outras zonas, outros dias também abriram zonas parecidas, por isso que respeito. Então, quando você entende que o stop, loss, suporte e resistência são zonas de absorção, inclusive eu estou fazendo, já tem esse indicador meu aqui que mostra a zona de liquidez. Eu vou fazer um mapa de calor, estou terminando aqui, eu estou só com a dificuldade aqui de ver como é que eu vou plotar isso aqui no próximo, que ele me dá uma limitação na síntese dele para fazer a plotagem, mas tudo bem. Mas quando você entende isso, você entende a dinâmica de mercado. E você entende que o mercado é liquidez e volatilidade, entendeu a dinâmica. Essa é a primeira fase, isso obrigatoriamente você tem que entender. Mas o que é que vira a chave quando você entende isso? O que realmente vai virar a chave para você? O que vai fazer você parar de quebrar conta? Você sabe o que é? É não ter medo de clicar. Não importar com o resultado. Vou explicar. Quando você não tem medo de clicar, significa que você já entendeu a razão econômica, já chegou no alvo, tá, o índice, tá, galera? Você entende a razão econômica disso aqui. O que é entender a razão econômica? Tanto faz eu vender aqui ou vender aqui. O motivo, nesse caso aqui, é qual? Absorção aqui, perdeu, absorveu, perdeu, venda. Alvo aqui, por quê? Aqui absorveu, voltou. Aí, quando ele voltou aqui, ele respeitou aqui, absorveu, perdeu, venda. Então, aqui é um ponto de venda. Eu vou vender. Se der tudo errado, aqui eu tô fora. Entenderam ou não entenderam? Uhum. Eu já tenho consciência disso, então eu não tenho medo de clicar aqui. Entenderam ou não entenderam? Sim. E aí, se der errado aqui, foda-se, eu vou esperar um outro movimento, outra coisa que tenha absorção também, e vou entrar de novo. O que eu falei? Que aqui acima era absorção, não era aqui, ó. Ok, compra aqui, alvo aqui. Ó. Aqui você já tem 150 pontos de alvo aqui, quer dizer, o seu stop
Já mataria aqui. Entenderam ou não entenderam? Entenderam ou não? Sim. Positivo, cara. É só isso. E aí, Ah, tá quando você, clareando, tá clareando. quando você entende isso, você não tem mais medo de clicar. Quando você perder o medo de clicar, acabou, meu amigo. E Acabou. aí você vai estar clicando na áreas corretas, né? Você sabe onde você tá Exatamente. metendo, né? E principalmente, porque o que, que acontece? É onde todo mundo erra. Quando eu clico para ficar, quando eu clico para pegar e saio rápido, ele vai muito. Quando eu clico e quero que ele vai muito, ele vai pouco. Não é assim que acontece com É, vocês? Mas por quê? Porque vocês veem um negócio desse aqui acontecer, por exemplo, ele pega aqui e vai embora. Por exemplo, ele pega aqui e vai embora. Aí vocês acham que a próxima ele vai fazer a mesma coisa. Só que ele já chegou num ponto de volatilidade. né? Ou o pullback que ele fez, ele já ficou acima de 50% e aqui houve absorção, ele vai absorver de novo e pode ser que nessa absorção ele volte, é o que ele fez aqui. Então, o meu alvo é sempre o ponto de absorção, que é um ponto de suporte de resistência. Ou seja, se a venda foi aqui, porque houve absorção aqui, houve absorção aqui, houve absorção aqui, enquanto ele estiver aqui adentro ou abaixo, eu estou vendido. Absorveu, rompeu, opa, aqui é um ponto de absorção, de suporte. Se eu vender aqui de novo, meu alvo é aqui ou aqui. Rompeu, maravilha. Rompeu o fundo, vai voltar para testar. Se ele ficar acima desse fundo aqui, que é um ponto de absorção, que está provado aqui, ele vai voltar onde? Ele vai voltar aqui, ou no mínimo aqui. Então, se ficou acima, eu posso comprar aqui, ou eu posso comprar aqui com alvo aqui, ou alvo aqui. Chegou no primeiro alvo, o 0 a 0 ou 50% aqui. Rompeu, já protege aqui abaixo, com alvo aqui. Não rompeu, se ele voltar, ele vai me tirar aqui dos 50%, ou pouco acima do 0 a 0, não dá errado. Entenderam ou não entenderam? Uhum. Positivo. Não tem conversa. Por quê? Ele chega no ponto de absorção aqui, ó. Olha como ele chegou no ponto de absorção, onde eles estão realizando, ele faz o quê? Ele volta. Mas ele está fazendo o quê? Topos e fundos descendentes. Dá uma tendência que ele volte aqui e faça o quê? Perca, volte, perca, volte, perca. Então, entendendo isso, fica fácil para eu vender ou para eu comprar aqui. E aí eu perco o medo. Quando eu perco o medo, a virada de chave, galera, é quando você perde o medo. Quando você perde o medo, significa que você entendeu isso aqui, você dominou isso aqui. A razão aqui, ela não é quanto que eu ganho por dia. É, dominei isso aqui, ou seja, eu tenho medo de fazer alguma entrada? Não. Se eu não tenho medo de fazer nenhuma entrada, é porque eu sei exatamente o que eu estou entrando. Eu sei exatamente qual que é o alvo, eu sei exatamente qual que é o meu limite. Tá tudo pronto, então eu não vou ter medo. Entenderam ou não entenderam? Uhum. Ou, então, repito, o que me faz perder medo de entrar? Ele subiu, eu falei, se ele voltar aqui e subir, vocês podem comprar. Por quê? Ele vai estar corroborando a compra. Mas não, ele fez o quê? Ele veio, desceu, voltou e perdeu. Aí voltou mais baixo, perdeu. Pronto, venda. Venda. Alvo aqui. Porque aqui, ó, anteriormente houve absorção. Tá vendo? Segundo alvo aqui. Porque aqui, ó, houve absorção. Tá vendo? Aí ele volta lá. Aí aqui absorveu. Como aqui atrás, aqui também absorveu. Voltou lá. Aí no mesmo ponto lá, absorveu, perdeu. Venda aqui. Eu falei, deu. Na hora que eu tava falando, deu venda. Desce. Aí rompeu. Alvo onde? Aqui. Aí eu falei assim, gente, chegou no alvo. Se chegou no alvo, ele vai voltar. Então, sua proteção é aqui, porque se passar de cima, é reversão. Aí ele poderia vir aonde? Poderia vir aqui, eu poderia vir aqui. Absorveu, perdeu? Vou vender de novo. Mas principalmente aqui abaixo. Ah, mas aqui é alvo de absorção, então não vende, fica quieto. Mas poderia ter vendido aqui, poderia ter vendido aqui, não tem problema algum. Não vendi? O que eu faço agora? Agora espera. Entenderam ou não entenderam? Uhum. Por quê? Aqui não absorveu? Olha lá. Olha o que ele está fazendo. Na mesma região. Vamos pegar o retângulo aqui, ó. A partir daqui houve absorção.
Tá vendo? Olha lá. E a partir daqui, houve disparo de compra. Ó. Então, se ele ficar acima disso aqui, ó, é compra. Sem medo. Por quê que eu vou comprar sem medo? Porque se eu compro aqui, aqui é minha região de stop, porque aqui é a região de absorção. Se ele romper essa região, ele vai fazer o quê? Entenderam ou não entenderam? Olha lá. Olha onde houve a compra. Olha onde houve a compra. Ficou acima? Vai embora. Não ficou acima? Você está fora. E se ele perder o fundo? Vai com Deus. Se ele perder o fundo, e principalmente esse fundo aqui, ó, ele vai despencar. Ele perdeu o fundo da absorção, ou seja, ele perdeu o stop de referência. Compreenderam ou não compreenderam? Uhum. Vai embora. Agora, se ele ficar acima aqui, ele vai lá em cima. É só comprar. Vamos guardar aí. Vamos ver o dólar. Olha o dólar. O que eu falei que eu sei que o alvo do dólar era aqui, ó. Não rompeu? Onde é que ele veio? Tá para cima. Ele tem que perder isso aqui, ó. Ele tem que ficar baixo. Ele está numa região que também é uma região complicada aqui, ó. Região de volatilidade. Acima disso aqui, ele sobe. Abaixo disso aqui, ele vai descer. Compreenderam? Uhum. Então, você não tem que ter medo de clicar, você tem que ter medo de ficar na operação se ele romper a zona de absorção. Rompeu a zona de absorção? Não. Então, você está dentro. Compreenderam? Or not? Perfeito. Yes. Então, a chave de vocês vai virar a partir do dia que vocês falarem assim: muito obrigado, Deus. Muito obrigado, universo. Muito obrigado, espiritualidade. Muito obrigado. O que vocês acharem, né, cara? Muito obrigado, eu, nem o Snoop Dogg. Primeiramente, obrigado a mim por ter acreditado em mim. Depois a mim mesmo por ter me acompanhado. Depois a mim mesmo por não ter desistido. Vocês viram o discurso dele? Não. Ele é do caralho. Ele foi fazer o discurso lá no. Ele foi receber um prêmio, né? E o nome dele foi lá para a calçada lá da fama lá. E aí ele falou assim: primeiramente, obrigado a mim por ter acreditado em mim. Depois a mim mesmo por não ter desistido. Depois a mim. Ô, Rico, essa zona de liquidez aí eu considero até o pavio ali, né? Nas roxinhas. Isso, o pavio é o início, né? O pavio é o início, Isso, principalmente para scalp, né? Sim, beleza. Ah, o dólar ficou acima. Eu sei que aqui é uma zona de compra e o alvo é lá em cima, na própria abertura, no próprio topo. Pronto, não tenho medo. Aí, mas tá, ele pode voltar? Pode, ele pode voltar. Mas aí você sabe onde é que é o seu limite, né? Como é que eu sei que eu estou tendo mais absorção compradora? O segredo é, se eu estou tendo mais pavio inferior, a tendência é que ele vai subir. Se eu estou tendo pavio superior, a tendência é que ele vai descer, né? A absorção é a maior força do mercado. A agressão move, a absorção vira o jogo. Rico, nesse caso aí, o stop eu coloco na abertura desse box ou eu boto atrás da VMA? O stop é aqui, ó. Tá. Stop aqui, o alvo é aqui, ó. Tá? Beleza. Então, é basicamente o que eu olho. É basicamente o que eu faço, é basicamente o que o profissional faz, que é o que o player faz. Então, ele venceu, foi vencido, vira a mão. Venceu, continua. Tá? Então, quando vocês, o medo de vocês acabar, quando vocês não tiverem mais medo, aí vocês vão falar assim: eu consegui. Finalmente eu consegui. Conseguir virar a chave aqui não é conseguir fazer 5 mil por dia, 10 mil por dia, 100 mil por dia. Virar a chave aqui é você sentar aqui como se você tivesse sentado para ver um filme de comédia.
suave, tranquilo. Entenderam ou não entenderam? Sem medo, tranquilo. É o que eu faço aqui. Senta aqui, já sei o resultado. Para mim, tudo está certo, porque se der certo, é minha meta. E se não der certo, eu sei qual que é o meu limite. Está tudo traçado e o meu limite sempre vai ser o limite do próprio preço. Porque eu trabalho baseado, e é isso que vocês têm que entender, trabalho com a cabeça livre, mente periférica. Eu trabalho baseado no próprio preço, ou seja, a agressão e a absorção. Se ele romper isso aqui, ele vai embora. Por que eu vou ficar? Então eu já sei qual é o meu limite aqui, né? E aí vem outra coisa legal. Porque quando você perde o medo e quando você entende isso, e o seu limite é o próprio preço, porque o que faz o suporte de resistência é a absorção e a agressão, você acerta muito mais, E você não vai ficar segurando a operação perdedora, por quê? Para que eu vou ficar segurando? Se eu acerto mais, então se eu erro essa aqui, na próxima eu vou acertar. Porque se eu errar a próxima também, eu vou encerrar meu dia, porque meus dias são infinitamente mais assertivos. Não faz sentido nenhum eu fazer 3, 4, 5, 6, 10 operações indo contra. Entenderam? Então não ligo para o dia que não foi. E mesmo porque quando não foi, o meu que não foi é isso aqui, ó, e tá tudo certo, vai dar 5 pontos no dólar. Acabou meu dia. Tá tudo certo. E o dia que eu ganho 5, 6, 3, 5, 6, 3, e de vez em quando 10, de vez em quando 20, de vez em quando 30, mas 5, 6, 3, 5, 6, 3, todo dia eu faço. Obrigado, meu amor. Compreenderam? Sim. Somente isso. Não me preocupo mais com nada aí, ó. Tá vendo? Falei do dólar. Tá indo suave. Vai suave. Não tá indo bonito do jeito que a gente gostaria, mas nada é perfeito. Mas se ele não ir, não foi, se zero, eu tô com medo, quero ir cagar, vai cagar, então. Larga aí e vai embora. Vai jogar porrinha. Mas, né? Aí, cara. Isso é foda. Mas é. A coisa aqui você não é dono nem do próprio cu, né, cara? Não. Não é, não. Não é dois, não manda nem no próprio fiofó. Ai, caralho. Aí. Aí eu olho para o delta aqui embaixo, tá vermelho, não tá? Por quê? Mais absorção. E eu nem preciso falar isso, olhar para o delta ali embaixo, o próprio indicador tá lá. Liquidez, divergência. Então, porra, não vou ficar comprando essa merda. Por quê? A absorção é que vira o mercado. Tô fora. Então, eu nem preciso esperar eu tomar o stop aqui embaixo. Já está provando para mim que não quer ir, eu nem vou. Porque se eu comprei, é porque eu tenho mais agressão, ancoragem e renovação compradora maior do que a absorção vendedora, VND. Eu tenho tudo isso aqui, comprador, contra isso aqui, vendedor. Porque isso aqui, basta isso aqui estar maior do que os três, então, se eu comprei, ele tem que subir. Meu limite é esta vela. Aqui é minha tolerância. É daqui para cima. Porque aqui ele pode fazer o que quiser. Pode ficar o dia inteiro aqui, foda-se. Mas perdeu ela, eu já sei que opa, os vendedores estão absorvendo tudo, não vai. Não virou, o jogo não vai. Então, estou fora. Não preciso nem esperar ser estopado. Ah, mas o espaço para o mercado é o espaço da agressão. Ou ele está a meu favor, ou eu estou fora. Então, quando vocês entendem isso, vocês perdem o medo. Perder o medo, vocês não estão preocupados com o resultado positivo ou negativo. Vocês estão
só preocupados em entender. Se você entender todo dia está positivo. Por isso que a gente bate meta todo dia aqui. Todo dia a gente bate meta aqui. Porque o resultado é esse. É entender. Olha aí, ó. O que está acontecendo? Está nessa zona aqui, ó. Houve absorção aqui maior que compra, venda e renovação tal. Aqui também. Ele veio até aqui. Então, ele precisa ficar acima dessa zona para vir no mínimo aqui ou aqui. Simples. Não é simples? É ou não é? Por que agora não? Senão depois eu não almoço. Não. Obrigado, não. Compreenderam ou não compreenderam? Compreendido. Então não tem que ter medo, não tem que ter apreensão, só tem que entender o que o mercado está fazendo. Aí eu, de posse dessa informação, eu faço o quê? Bota a porra da linha aqui, ó. Ele tem que ficar acima disso aqui, ó. Acima disso aqui ele vai embora. Até isso aqui ele pode voltar, que é a zona onde houve absorção. Pronto. Não, meu amor, você sabe, por favor. Tô achando que eu nem vou almoçar hoje. Uhum. Tô legal ainda não. Não. Parece que eu fui atropelado. Então, Olha o tamanho da absorção que teve aí, Ricardo. tá aí, ó. Olha lá para trás da zona. Olha aqui. A zona corroborando. Ou seja, o que ele está fazendo aqui? Aí o comportamento dele, ó. Ele fez esse topo, ele fez esse mais alto, depois mais baixo, depois mais baixo. Aí perdeu aqui. Só que ele fez esse falso rompimento, veio, voltou mais alto que tudo aqui, ó. E foi. O que ele está fazendo agora? Ele está vindo para mais baixo aqui na mesma região e aqui. A tendência é que ele faça o quê? Que ele perca. Correto? Ó. Veio, subiu, veio, voltou, perca. Ombro, cabeça, ombro, perdeu aqui, vai pro chão. Absorção. Olha que interessante, né? Então ele absorveu primeiro aqui ontem, depois aqui, depois duas mais baixas, depois mais baixo. Olha como é que ficou fácil aqui, tá? Vocês entenderam o alvo de vocês aqui. Aí ele teve aqui, mas aí não perdeu, ficou acima dessa região de topo, que é a região que ele parou aqui hoje. Deixa eu até colocar uma linha reta aqui para ficar mais legal. Ficou acima dessa região aqui. Tá aqui. Então agora ele está absorvendo exatamente nessa região. Hoje foi aqui, agora aqui. Então, se ele perder isso aqui e ficar abaixo dessa região, já ficando abaixo dessa aqui, e já abaixo dessa, a tendência é que ele venha buscar no mínimo isso aqui, e se despencar, vai fechar o gap de anteontem, tá? Olha como ele está absorvendo nessa região. Mas está brigando aí, não tem problema. O que ele não pode é perder aqui e aqui. Não perdendo aqui, tá tudo certo. Que é exatamente a zona aqui, ó. Olha como é que a VMA está mais ou menos na mesma região de ontem, ó. Na mesma linha. De reta de novo. E aí, quando eu tenho essa perspectiva, fica fácil eu entender. Vale a pena eu entrar aí, ficar aí, segurar aí ou não vale a pena? O mercado está te falando. Se eu tô comprado, ele foi lá em cima e não rompeu, eu já fico fora. E vendido por enquanto também não tenho, não faço nada. O segredo, e eu falo por mim. Qual foi o dia que eu levantei a mão para o céu e falei assim:
Muito obrigado, eu consegui. Eu consegui. Qual foi o dia? Foi o dia que eu olhei para isso aqui e não tive nenhum tipo de restrição. Medo eu já não tinha mesmo, mas a galera tem medo, porque não sabe o que fazer mesmo. Mas quando eu olhei para isso aqui e falei assim, tá tranquilo. Entenderam? Sentar nessa cadeira aqui, o dia que eu sentei na cadeira e olhei e falei assim, ó, que tranquilidade. Pronto, foi o dia que eu percebi que eu tinha dominado isso aqui. Que eu tinha conseguido dominar. Que você fala assim, eu consegui, eu virei a chave. Virar a chave é ter a tranquilidade, ter a paz, serenidade. É não preocupar se eu vou ganhar 1.000, se eu vou ganhar 10.000, se eu vou ganhar 100, se eu vou ganhar 100.000, ou se eu vou perder. É entrar aqui e falar assim, tá tudo certo, tudo certo. Ele está absorvendo aqui, ele está absorvendo aqui. Se eu comprar aqui ou se eu comprar aqui, se ele chegar aqui e não romper, eu vou zerar. E se ele perder aqui, eu vou zerar também. Pronto. Compreenderam ou não compreenderam? Sim. Ponto. Vocês entenderam qual que é a minha preocupação? É só onde eu vou zerar. Não estou preocupado se eu vou ganhar 1.000, 10.000. Não falei em momento nenhum valor. Vocês entenderam ou não entenderam? Eu estou jogando o jogo como ele deve ser jogado. Eu não estou com algo. Não existe fixo. Existe algo fixo na vida? Meu amigo, a gente vai namorar, a gente acha que é um garanhão. Nossa, eu sou meia hora, entendeu? Aí, quando você vai contar, deu 3 segundos. Vamos, foi! 4 respiradas e engasgada. 5 tentativas e uma desistência, né? Porra. Nossa, ontem eu tirei 3 peças de roupa. Ah, Ricardão, você é uma figura. Pois é. Então, a vida é uma grande surpresa. Não tem, não tem. Aqui a preocupação é, vamos lá, o que o mercado está fazendo aqui hoje? Onde é que ele está tendo absorção compradora? Eu estou vendo que é aqui. Então, a partir daqui, a partir desse ponto aqui, eu posso arriscar uma compra. Qual que é aonde ele está tendo defesa vendedora? Aqui, aqui, aqui. Então, quer dizer, eu posso comprar aqui, a partir daqui ele vai ter que começar a querer voltar. E é exatamente igual, onde que eles voltaram. Aí, se ele romper isso aqui, aqui não houve restrição. Próxima área de defesa de preço, pelo menos até então, é aqui agora. Então, próximo alvo é nessa região aqui. Mas ele tem que romper essa linha amarela para ele ir lá. E aí ele está corroborando, ele está provando para a gente aqui, ó, ele está mostrando para a gente que a gente está certo. E aí, se eu estou comprado aqui, eu já protejo um ponto e meio, e estou cagando para o que vai acontecer, porque meu principal objetivo, primeiro, antes de ter lucro, é proteger minha conta, proteger o que eu já tenho. Mas independente do que aconteça, eu já sei qual que é o meu limite, se ele vier contra, e mesmo que eu não tivesse protegido, mas nesse caso já está protegido, e eu sei onde é que eu posso sair caso ele não romper também, porque ele tem que bater aqui, quando ele chegar aqui, ele tem que bater e voltar, bater e romper. Não é bater, voltar, bater e voltar, bater e voltar, ele não vai. Entenderam? Sim, sim. Então, olha lá, pronto. Chegou no ponto de absorção. No ápice do ponto de absorção, o que ele faz? Ou ele rompe aí agora, ou ele vai voltar tudo, vai perder o fundo. Aí eu já sei disso. Eu comprei aonde? Eu comprei aqui. Eu comprei aqui, não sei. Eu tenho que estar protegido. Se eu comprei aqui embaixo, no mínimo aqui,
Se eu comprei aqui em cima, 0 a 0 aqui, ó. 0 a 0 não, meio ponto para garantir as taxas. Entenderam? Uhum. Ponto final.